Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, o nosso Conexão Geo número 311, sexta-feira, 15 de novembro de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana, muitas informações, muita coisa para falar com vocês. Não vou perder tempo, mas antes de começar, sempre lembrando a vocês, se gostarem do nosso podcast, do nosso trabalho, deixem o seu like ao final, façam seu comentário, deem sugestões de pauta, comentem sobre o que eu falei, se concordam, se discordam, um outro ponto de vista, mas peço que sempre procurem apontar fatos para contrapor alguma coisa que por acaso vocês não concordem da minha análise. E sugestões de temas também, muito bem-vindas. Também agradeço a todos que têm entrado em contato aí de maneira privada, dando sugestões para temas, é sempre muito importante. Bom, vamos lá. O tema, obviamente, que nós vamos acompanhar aí nos próximos dias, e aí eu resolvi começar por ele. Eu sei que normalmente uso o Conexão para fazer uma retrospectiva da semana, mas eu acho que é um tema bastante relevante, então preferi iniciar com ele a nossa conversa de hoje, que é a questão do G20 no Brasil. E é importante a questão do G20 no Brasil, porque é um evento que vai reunir líderes dos mais importantes países, e pela primeira vez o Brasil sediando a reunião do G20. Mas antes de falar do G20, queria chamar a atenção de duas outras conferências que estão acontecendo. A primeira é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, que está ocorrendo no Azerbaijão desde o dia 11, vai terminar somente na semana que vem, no dia 22, e com a baixíssima presença de líderes globais. Para vocês terem uma ideia, nenhum dos líderes dos 13 países que mais poluem no planeta vão participar da reunião. Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Indonésia, França, dos principais países, o único que já apareceu por lá foi o primeiro-ministro do Reino Unido, para vocês terem uma ideia. E, inclusive, já estamos vendo aí coisas do tipo, o presidente da Argentina mandou toda a delegação argentina voltar ao país, uma decisão dele de ontem, e também o presidente do Azerbaijão fazendo uma crítica assim, forte contra a França, num assunto que não tem nada a ver com mudança climática, e deixou tão irritado o governo francês que a ministra de Meio Ambiente da França voltou. A delegação francesa permaneceu no Azerbaijão, mas a ministra, em protesto, já voltou para Paris. Ou seja, a reunião da COP29, na minha avaliação, um grande fracasso. Vamos aguardar aí a semana que vem, a declaração final, mas muito pouco prestigiada. E o outro evento, a 29ª Conferência Ibero-Americana. Essa Conferência Ibero-Americana surgiu em 1991, a primeira reunião foi lá no México, envolve todos os países da América Latina, mais Portugal e Espanha, total de 22 países, e também a conferência deste ano iniciou ontem lá no Equador, ontem e hoje, e assim, presença quase nenhuma de líderes, né? O rei da Espanha foi, a Secretaria-Geral da Conferência Ibero-Americana fica em Madrid, então o rei da Espanha foi, mas o primeiro-ministro espanhol não foi, o presidente de Portugal foi, ou seja, mas muito pouco, nenhum líder sul-americano foi ao evento, né, que está ocorrendo no Equador, mostrando aí uma sinalização de baixo prestígio do presidente Noboa, que ano que vem tem eleições gerais no Equador. O primeiro turno das eleições no Equador ocorrerão no dia 9 de fevereiro e o segundo turno no dia 13 de abril. E o Noboa, obviamente, vai concorrer, e essa sinalização aí muito ruim para o presidente equatoriano. Mas agora vamos falar do G20. Bom, G20, importante a gente entender, 19ª reunião de cúpula do G20, primeira vez que o Brasil cedia essa reunião de cúpula. Todos os líderes dos países envolvidos virão à reunião, e destaque, obviamente, né, pelo presidente Biden dos Estados Unidos. Será a primeira visita dele no seu governo como presidente dos Estados Unidos ao Brasil. Na verdade, a primeira visita e a última, né? Pra vocês terem uma ideia, o último presidente americano a vir ao Brasil foi o Barack Obama em 2011, né? Fui dar uma pesquisa e confirmei o que eu estava achando. Barack Obama, em 2011, é o último presidente americano que veio no Brasil. Obviamente que com a derrota da Kamala Harris, que é a candidata do Biden, né, vice-presidente do Biden, a visita dele ficou muito simbólica. Ele chega, ele vai a Manaus no domingo, e depois para o Rio de Janeiro, a reunião no Rio de Janeiro dos líderes, dia 18 e 19. No dia 18, segunda-feira, é o grande dia, e no dia 19, muitas reuniões bilaterais que vão acontecer em paralelo.
o G20 ele surgiu em 1999, ainda como uma reunião de presidente de Banco Central, de ministro da Economia, em função da crise dos tigres asiáticos lá em 1997, 1998. Então, o primeiro evento foi em 1999, mas ela ganhou muito peso em 2008, em função da crise de 2008, a crise econômica que aconteceu em 2008 lá nos Estados Unidos, Bolsa de Valores dos Estados Unidos, vocês devem lembrar. E a partir dali, os líderes do G20 passaram a atender às reuniões. A primeira foi nos Estados Unidos em 2008 mesmo, e a partir dali os líderes do G20, os líderes dos países do G20 passaram a atender. Na verdade, são 19 países membros, efetivamente, mais União Europeia, mais União Africana, a Espanha é sempre convidada. E desses 19 países membros, para vocês terem uma ideia, apenas a Argentina e a África do Sul não estão mais dentro dos 20 países mais ricos do mundo, digamos assim, das 20 maiores economias do mundo. O Brasil, como anfitrião, ele pode convidar quem ele quiser, convidou vários países, achei positivo o governo brasileiro ter convidado aí quase todos os países da América do Sul, Colômbia, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, e também países aí muito amigos, caso de Portugal, Angola, Moçambique, Nigéria e outros países. Então, esse evento é um evento de grande relevância. Como eu falei, Biden é mesmo já saindo, né, já com um peso já menor, peso político menor, todo mundo aí, obviamente, acompanhando a movimentação do ex-presidente Donald Trump, que vai assumir no dia 20 de janeiro, então todo mundo de olho no Trump, nas suas escolhas, inclusive ministério. Então o Biden, mais assim, uma coisa simbólica da presença, obviamente, maior economia, maior poder militar do planeta, sempre importante. O Putin é que será a grande ausência, né, em função aí da ordem de prisão que ele tem no Tribunal Penal Internacional. O Brasil é signatário do Tratado de Roma, então, teoricamente, o Brasil teria que cumprir caso o Putin chegasse em território nacional. Para não constranger o governo brasileiro, o Putin não virá. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, vai representar o Putin. O grande nome, na minha opinião, em termos geopolíticos, que vai estar presente no evento é o Xi Jinping. Porque ele vai continuar. Não que o Biden, lógico que o Biden como presidente dos Estados Unidos é importantíssimo, mas o Xi Jinping ele continuará sendo o presidente da China. E além de participar da cúpula do G20, isso é um detalhe importante, dias 18 e 19, ele no dia 19 à tarde ele vai para Brasília, onde no dia 20 será recebido uma visita de Estado formal, grandes eventos em Brasília em torno da presença do Xi Jinping, vai assinar vários acordos com o Brasil. A China, obviamente, extremamente preocupada com a posse do presidente, com a vitória do presidente Trump. E o Xi Jinping vai tentar aproveitar tanto a reunião de cúpula do G20 como também essa reunião bilateral com o Brasil para tirar o máximo possível, para tentar, de alguma forma, entre aspas, isolar aí o presidente Trump, tentar se colocar como líder, né, do sul global, contra esse governo, esse novo governo do presidente Trump. Mas a gente sabe que isso aí é muito difícil na prática. Também destaco, para a gente ficar de olho, para a gente acompanhar, a primeira viagem internacional da nova presidente do México, Claudia Sheinbaum, que é a primeira mulher a presidir o México. O México é a segunda maior economia e população da América Latina, país importantíssimo, e como eu falei, a primeira viagem dela ao exterior na reunião do G20. E também, como sempre tenho falado, primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, também uma visita, a presença muito importante. A Índia já é a maior população do planeta, vai se tornar a terceira maior economia do planeta nos próximos anos, país nuclear, país com tecnologia espacial, com um programa espacial robusto, com um programa de defesa. A Índia não é um país qualquer, então eu, além, obviamente, do que comentei, do Xi Jinping, do Biden, estou de olho nesses dois líderes aí globais, mas teremos líderes de todos os países, realmente um evento muito importante e nós temos que acompanhar. A próxima presidência do G20 será da África do Sul. Segundo tema para vocês, a questão do conflito Rússia e Ucrânia. E aqui um detalhe importante. A Rússia, o Putin, obviamente, sabe que o Trump, quando assumir 20 de janeiro, vai tentar negociar logo um cessar-fogo, algum tipo. O Trump já falou com Putin, embora a Rússia tenha negado que tenha falado, mas tudo indica que falou efetivamente já com Putin. Ou seja, já tem conversas de bastidores para tentar chegar a um acordo. Então o Putin olhou o cenário e falou assim, agora eu tenho que acelerar o avanço em cima da Ucrânia, retomar aquela região de Kursk, vocês devem lembrar que é a região que
A Ucrânia avançou no início de agosto, 6 de agosto, a Ucrânia entrou nesse estado da Rússia, chamado esse estado de Kursk, na Rússia, e eu acho que essa aí vai ser uma prioridade do Putin nas próximas semanas para tentar retomar o estado de Kursk, né? Inclusive é ali que estão os soldados, os militares da Coreia do Norte. E a Rússia conseguiu alguns avanços interessantes, tanto a nordeste, nordeste ali da Ucrânia, como também no leste, naquela região de Donetsk. Vamos lembrar que em setembro de 2022 a Rússia anexou as províncias ucranianas de Luhansk e Donetsk, só que na prática Donetsk ainda não está totalmente russa, né? Então a Rússia preocupada em tentar fechar aí o balão, digamos assim, dessas regiões que ela anexou formalmente ao seu território ainda em 2022, para o que vier pela frente em termos de negociação aí que os Estados Unidos vai tentar costurar. Número recorde de ataques com drones pelos russos nesses últimos 2 meses, até agora, no mês de novembro, no mês de outubro já foi um recorde, novembro também está com números bastante altos, e interessante como a Rússia tem utilizado uma quantidade cada vez maior de drones fakes, né? Drones que não são drones militares, para justamente saturar o sistema de defesa antiaéreo da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia vendo aqueles drones vindo, não sabe se esse drone tem arma, se não tem arma, aí ataca e fica gastando munição com esses drones. Então, a defesa antiaérea ucraniana é bastante estressada com a quantidade, com o volume de drones que a Rússia tem enviado para atacar a Ucrânia. Na quarta-feira, a OTAN inaugurou uma base de defesa contra mísseis balísticos, muito importante essa inauguração. Não vi nada na nossa mídia sobre esse assunto. Essa base, para vocês terem uma ideia, é uma base que tem um sistema de defesa baseado no sistema que tem nos navios americanos, o sistema Aegis, só que ele é de terra. Existe uma outra base desse tipo lá na Europa, que foi inaugurada em 2016 na Romênia, e agora, quarta-feira, foi inaugurado na Polônia. Obviamente a Rússia protestou sobre a inauguração dessa base, mas na prática não vai fazer nada demais. E o último tema importante para a gente registrar em relação ao conflito Rússia-Ucrânia, vocês sabem da presença dos militares norte-coreanos lá na província de Kursk, como eu comentei com vocês, que segundo o presidente Zelensky da Ucrânia estão efetivamente já em combate contra os militares ucranianos. A ratificação do Pacto de Defesa, que foi assinado em junho entre Rússia e Coreia do Norte, e essa semana o Kim Jong-un ele ratificou, o Putin já tinha ratificado na semana passada, depois que o parlamento russo ratificou, e na terça-feira o Kim Jong-un assinou. Isso, obviamente, aumenta muito o estresse ali na Península Coreana, Japão também muito preocupado, porque agora, teoricamente, pelo Pacto de Defesa, se a Coreia do Norte for atacada, a Rússia tem que proteger. E a Coreia do Norte, país nuclear, a Rússia é um grande país nuclear, então Coreia do Sul, Japão e também Estados Unidos muito preocupados. Eu acredito, na minha avaliação, um dos eventos geopolíticos mais importantes desse conflito Rússia e Ucrânia. O primeiro grande evento foi a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, muito importante, e agora esse pacto de defesa entre Rússia e Coreia do Norte. Terceiro item para vocês, não vai ser o Estamos de Olho, porque isso aqui é um evento importante, a questão do conflito no Oriente Médio, né? Então eu destaquei como item 3, em vez do nosso Estamos de Olho, que eu sempre coloco como item 3. Na segunda-feira teve um evento importante, uma reunião dos líderes dos países islâmicos. Envolve muçulmanos sunitas e xiitas, então o Irã participou, essa reunião aconteceu na Arábia Saudita, participou Turquia, participou Egito e outros países muçulmanos, e o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, fez uma declaração claríssima, né, dizendo que o que Israel está fazendo na faixa de Gaza é sim genocídio. Foi a primeira vez que ele foi tão duro assim contra Israel, e me parece que a Arábia Saudita não vai aceitar estabelecer relações diplomáticas com Israel sem a questão da Palestina estiver minimamente encaminhada. Logicamente, essa é uma carta que o Trump vai tentar utilizar. Vocês lembram que os acordos de Abraão foram estabelecidos, Israel com Marrocos, Israel com Emirados Árabes Unidos, durante o governo do Trump, do primeiro governo do Trump, e essa é uma carta que ele vai utilizar, especialmente as relações, tentar estabelecer relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é a maior economia dentre os países árabes, um país importantíssimo, faz parte do G20, inclusive, né, vai participar da reunião de cúpula agora, segunda e terça-feira, Arábia Saudita. Então, essa questão dessa reunião na segunda-feira me chamou a atenção, essa declaração do Mohammed bin Salman. Os Houthis voltaram a atuar, né? Os Houthis tinham dado uma parada, aquele grupo xiita
rebelde lá no Iêmen, país paupérrimo, mas o Irã apoia, envia armas e eles voltaram a atacar e dessa vez atacaram navios dos Estados Unidos e os Estados Unidos confirmaram isso. Mas os Houthis disseram que acertaram, obviamente a Marinha Americana negou, e inclusive o próprio porta-aviões Abraham Lincoln, que está navegando naquela região, os Houthis tinham dito que tinham acertado o Abraham Lincoln e já tinham falado isso outras vezes. Os Estados Unidos confirmou que os Houthis atacaram com mísseis e drones 2 contra-torpedeiros americanos. Mas os Houthis falaram que atacaram os contra-torpedeiros e também o porta-aviões. Ou seja, os Houthis seguem perturbando intensamente a situação ali no Estreito de Bab el-Mandeb, aquele estreito ali que tem de um lado de Djibouti, do outro lado o Iêmen, que é entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, né? Impressionante como é que as potências ocidentais não conseguem resolver a questão dos Houthis, né? Um estresse aquilo ali e não sei, uma invasão, operações especiais, algo tem que ser feito em relação aos Houthis, não tem mais condições dessa pressão em cima do tráfico marítimo ali naquela região. Israel prossegue atacando o Líbano, temos visto várias cenas aí de ataques de Israel, e não só o Líbano, né? Ontem, Israel fez um forte ataque na capital da Síria, Damasco, contra posições de núcleos pró-Irã que existem dentro da Síria. Muito importante também ressaltar isso. O assunto de bastidor, algumas redes sociais têm falado sobre isso, é uma negociação para um cessar-fogo lá no Líbano, né? Parece que o Trump pediu isso para o Netanyahu, e o Netanyahu também, parecido um pouco com o que a Rússia está fazendo com relação à Ucrânia, o Netanyahu está tentando acelerar os ataques para degradar a força do Hezbollah o máximo possível ali no Líbano, porque eu acho que ele vai ficar meio forçado pelo Trump a negociar um cessar-fogo. A questão é que o Hezbollah não é fácil, não é simples, militares israelenses estão morrendo no sul do Líbano em função aí das interações com o Hezbollah, e não é uma guerra tranquila para Israel essa questão do Hezbollah. E para finalizar esse tema, essa semana tivemos aí um aumento dos apagões lá no Irã, inclusive na própria capital, Teherã, tivemos aí problemas de apagão, falta de energia, ou seja, o Irã, um grande produtor de petróleo, de gás, mas com problemas de geração e distribuição de energia no país, mostrando aí a situação do país realmente complicada. Vamos para o Estamos de Olho? Bom, estamos de olho naquele porto lá de Xangai, no Peru. Ontem, Xi Jinping chegou ao Peru e inaugurou esse porto, esse mega porto, o maior porto da América do Sul, no Pacífico, ali na América do Sul. E o Xi Jinping, um porto financiado pela China, construído pela China, e um porto de águas profundas, e fica mais ou menos 70 quilômetros ali da capital do Peru, Lima, e o Xi Jinping fez a inauguração, digamos assim, de maneira simbólica, no Palácio da Presidência da República, junto com a Dina Boluarte, a presidente do Peru, e mostrando aí a presença chinesa ali no porto de Xangai, ali no porto de Peru, a China com muitos interesses, especialmente no cobre e outros minerais que o Peru exporta para a China, e também esse porto servirá, obviamente, de um hub que vai atrair a navegação de cabotagem do Chile, do Equador e até de portos colombianos, e talvez aí, se nós conseguirmos a conexão terrestre com esse porto, o Brasil possa talvez exportar alguma coisa por ali. Outro assunto que estamos de olho é a crise política na Alemanha, muito séria, né? Vocês acompanharam o Minuto Conexão Gel ao longo da semana, foi confirmado que as eleições gerais na Alemanha ocorrerão dia 23 de fevereiro, ou seja, nesses próximos 3 meses e pouco. Teremos aí muito que falar aí sobre a situação política na Alemanha, com o rompimento da coalizão do chanceler Scholz, e vamos ver a maior economia da Europa passando aí por um ano também muito difícil em termos econômicos, só que a Alemanha é o segundo maior contribuinte para o esforço de guerra da Ucrânia. Então, logicamente que eleições na Alemanha também têm muita relação com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Na quarta-feira, iniciou um exercício muito importante entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. É a segunda vez que acontece exercício esse ano, a primeira foi em junho, e não é um exercício qualquer, porque Japão e Coreia do Sul não faziam exercícios conjuntos. Esse exercício foi negociado ano passado, em 2023, primeira versão dele aconteceu em junho, a segunda agora, o Freedom Edge,
e o principal navio participando é o porta-aviões americano George Washington. George Washington, aquele que esteve aqui no Rio de Janeiro, fundiu aqui no Rio de Janeiro, e muito importante esse exercício, 7 navios participando, o exercício termina hoje, começou na quarta-feira, 3 dias de exercícios ali, Mar do Leste da China, Mar do Japão, etc. Alvo principal, logicamente, intimidar Coreia do Norte e China. E para terminar, estamos de olho na Bolívia, né? O Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia confirmou que o ex-presidente Evo Morales não pode concorrer, não vai poder se candidatar à presidência da Bolívia em 2025. Tensões seguem muito altas no nosso vizinho. É importante nós acompanharmos e ficarmos de olho na situação da Bolívia. E realmente, para terminar o nosso podcast, sempre com uma boa notícia, termina hoje o mais complexo exercício multinacional envolvendo forças aéreas da América Latina e de vários outros países. A FAB realiza esse exercício, o exercício se chama Cruzeiro do Sul, né, a abreviatura Cruzex. Esse ano, pela primeira vez, tivemos a participação das novas aeronaves, novos caças da Força Aérea Brasileira, os Gripen, e foram muito bem, muito êxito a participação dos Gripen. KC-390 também participou, a aeronave da Força da Marinha do Brasil também foram empregadas no exercício, ou seja, é um exercício de muito êxito, é o maior exercício da América Latina, envolvendo forças aéreas de outros países. No total, 16 países participaram, sendo que 8 com observadores. Então, eu queria terminar com essa boa notícia desse importantíssimo exercício que a Força Aérea Brasileira realizou e termina hoje. E desejar a todos vocês um excelente final de semana, uma boa semana. Sigam atentos ao Conexão Gel, como já falei, sempre no YouTube, Spotify, Apple Podcast, o nosso podcast, e também lá no Instagram tem postado aí todos os dias notícias para vocês acompanharem o cenário internacional. Muito obrigado.